Olá, paz do Senhor a todos. Eu me chamo Patrícia Gazaniga e eu criei esse canal no YouTube com o intuito de compartilhar algumas mensagens que Deus colocou no meu coração. E hoje eu queria falar sobre um tema que Deus vem falando comigo, que é a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes males do nosso século. E a ansiedade nada mais é que a preocupação por algo que ainda não aconteceu, né? Na verdade, a ansiedade é viver no futuro, ou seja, a gente deixa de viver o hoje porque a gente está se preocupando com alguma coisa que a gente ainda nem sabe se vai acontecer. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, Jesus vai dizer o seguinte: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus está dizendo o seguinte, né? Para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque no final das contas a gente não sabe se ele vai existir. A única coisa que a gente sabe é que Jesus prometeu estar conosco em todos os momentos. Então, sempre que você estiver em um momento de ansiedade, gostaria que você prestasse atenção em alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte: se eu ficar preocupada com isso, eu vou resolver a situação? Vai mudar essa situação? Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 25 e 26, está escrito o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que quer que seja a sua vida? Visto que vocês não podem fazer algo tão pequeno, por que se preocupam com o resto? Ou seja, por mais que a gente fique preocupado, fique ansioso com alguma coisa, isso não vai resolver e não vai alterar a situação. Ela não vai ficar melhor e nem pior. O que vai acontecer é que a gente vai sofrer com isso, né? A gente vai sofrer problemas psicológicos e físicos, como falta de ar, coração acelerado, que a ansiedade traz. O segundo ponto que você deve analisar é o seguinte: por que eu estou ansioso? Tente ver o porquê de você estar com essa ansiedade, da onde ela está sendo gerada, né? Por exemplo, em meio a essa pandemia, muita gente fica o dia inteiro procurando notícias, acompanhando quantas pessoas morreram, como que está a situação em vários locais. Enfim, a pessoa não vive mais, fica só procurando notícias, se alimentando com aquilo. E é muito importante você verificar o que está te causando essa ansiedade, no caso ali as notícias ruins, para o terceiro ponto, que é o seguinte: corte o mal pela raiz. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 10, está escrito o seguinte: afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, assim, a nossa vida, ela passa muito rápido, né? Não permita que essas coisas te afetem. Se você sabe que ver notícias vai te deixar mal, parar de viver o dia de hoje, ficar só pensando amanhã, não veja mais notícias, né? Corte o mal pela raiz. Depois que você descobrir o que está te fazendo mal, evite de fazer aquilo. Então, assim, né? Até queria relatar um breve testemunho aqui, que aconteceu comigo já. Meu marido, às vezes, viaja a trabalho e sempre quando ele ia viajar, quando ele estava no voo, que demorava às vezes algumas horas, eu ficava super preocupada, ficava ansiosa, tinha crise de ansiedade, chegava até a chorar, achando que o avião ia cair, imaginando como seria a minha vida sem ele, como é que eu ia fazer, tudo mais. Aí tá, ele chegava lá e me falava que tudo bem, que estava tudo bem. O que acontece, né? Eu percebia que eu fiquei horas sofrendo por uma coisa que nem aconteceu, que não faz sentido nenhum. Então, realmente não vale a pena, né? Você ficar ali horas pensando naquilo, sendo que na grande maioria das vezes aquilo nem vai acontecer. Então, assim, lancem a sua ansiedade a Jesus e Ele vai cuidar de vocês. Ore para que Deus te ajude a vencer a ansiedade, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém e até o próximo vídeo.